Opa! Escolta especial de Manaus. Eles não vieram na Azul. A Azul não deixou eles embarcarem, mas já estavam aqui aguardando. Obrigado. Bom, meu primeiro slide aí começa com a foto que o Jordão postou hoje de manhã, né? Estavam arrumando aí o palco. E isso tem muito a ver com a minha história, porque em 2012 eu vi o Epicentro ser organizado na internet, acompanhei isso virtualmente, e isso me motivou muito. Trabalhava em uma empresa pública há alguns anos, e sou da área de software, resolvi organizar um evento como esse. Nós colocamos em um auditório 500 pessoas, e isso me motivou, mostrou que conseguia fazer alguma coisa. Então agradeço bastante ao Epicentro. Um ano depois pedi demissão. Na verdade, do serviço público você pede exoneração, né? Então queimem os barcos, e aí você não consegue voltar. Você tem que ir, tem que empreender. Bom, na época surgiu uma oportunidade. Estavam surgindo as aceleradoras no Brasil, e aí nós construímos a Fabrícia Aceleradora. Então o tema, como fazer capitalismo na Amazônia sem acabar com a floresta, tem um pouco a ver, e eu vou provocar uma discussão aqui conosco. Bom, essa é a Fabrícia Aceleradora, uma empresa de 2 anos, já trabalha aí com 16 startups, algo em torno de 60 pessoas, e já temos negócios que valem em torno de 5 milhões. Apenas uma das startups vale 5 milhões. Bom, e aí a minha história, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu sou do Amazonas e de uma cidade ainda mais distante que Manaus, que é São Gabriel da Cachoeira, extremo noroeste do país, uma cidade de difícil acesso, fica a 1.000 quilômetros de Manaus, da capital. Então, de barco é uma viagem que dura 5 dias, de avião 3 horas, dependendo do modelo de avião 5 horas, né? Tem que ampliar o mapa aqui para vocês conseguirem ver direitinho onde é que fica. É a cidade onde fica o Pico da Neblina, tem muita riqueza mineral e tudo, mas isso aí demonstra um grande problema. Nosso estado tem 1,5 milhões de quilômetros. Dá alguns países da Europa dentro do Amazonas. E a gente tem 62 municípios. Não é uma aula de geografia, não. É só para que vocês entendam como isso funciona. Isso gera uma série de problemas. Um deles é o problema educacional. Então, ainda com 9 anos de idade, eu tive que me mudar para Manaus para continuar a estudar e ter uma qualidade mínima uma educação mínima, né? Com qualidade que pudesse me dar maiores possibilidades. Então, desde os 9 anos, eu moro em Manaus, moro sozinho, né? Claro, a minha família me dava estrutura para que isso fosse possível, mas tive que aprender desde muito cedo a ir caminhando para a escola, fazer supermercado, fazer a própria refeição. Isso é um grande desafio. E imagino que esse desafio não é só meu. E isso provoca uma reação, conversando com outras pessoas, acontece também. Existem gerações inteiras que migram para a capital do estado, dos municípios. Os municípios não conseguem reter essas pessoas. E isso causa alguns problemas. O número 1, o desenvolvimento do interior não existe, né? Ele é prejudicado e toda a renda, a grande parte da renda do estado está concentrada na capital. Mas a gente tem outros dados interessantes. Eu acho que essa situação acaba provocando a seguinte situação: 98% da floresta do nosso estado é preservada. Por quê? Todo mundo está no estado, está na capital do estado, eu concentro a população ali e o restante é preservado.
Tem discussões sobre isso. Será que eu desenvolvo o interior e aí eu vou explorar a floresta? Será que eu continuo investindo na capital, né? Então, para que vocês entendam, o estado todo tem 4 milhões de habitantes e Manaus concentra metade disso. E aí nós chegamos em Manaus. Manaus hoje é uma grande capital, 5ª ou 6ª maior economia do país, tem variação aí de pesquisa de ano para ano, e movimenta uma boa quantidade de recursos. Hoje conta com o 2º maior aeroporto em volume de carga do país e um porto de grande movimentação. E um detalhe que quase ninguém percebe é que a gente está na rota aérea dos aviões, né? Então todo mundo que sai de São Paulo para ir para os Estados Unidos geralmente passa em cima de Manaus. Às vezes faz escala, às vezes não, mas isso promove uma logística favorável. Outra coisa interessante é que os nossos rios, o rio Amazonas, ele é gigante. Então os navios conseguem acessar os nossos portos como se tivessem um mar. Isso não é problema. Eles demoram um dia para sair do Atlântico e chegar até Manaus. Isso provocou o desenvolvimento da indústria. Essa indústria é uma indústria bem interessante. No início, eu acredito que não era a ideia inicial, se pensou em abrir o mercado, então criou-se a Zona Franca, e aí após um tempo essa indústria evoluiu a ponto de construir, né, fabricar de fato bens de consumo em Manaus. Bom, Manaus então tem 2 milhões de habitantes, 50% dos habitantes do estado. E aí, eu deixo aqui essa logo aqui frisada, porque todo mundo já deve ter comprado um aparelho eletrônico, ou uma moto, uma bicicleta, e provavelmente vem com essa marquinha. Isso aí significa que ela foi produzida no Polo Industrial de Manaus. Alguém já percebeu isso em caixas, em celular, tudo faz lá, né? Monitor, telas. Aqui a tela que está usando LG, produzida lá. Essa foto aqui é em uma das indústrias. Então produz monitor, celular, tablet, né? Grandes empresas como LG, Samsung, Sony, todas estão no polo. É um polo muito forte, né? É um polo de produção eletrônica, uma produção, vamos dizer que limpa, consome muito, polui muito pouco, e o que consome é energia, e se polui mais do que deveria, é porque nós temos problemas com a geração de energia, e aí a geração de energia ainda é feita por termoelétricas. Bom, polo de duas rodas, então Manaus tem Harley Davidson, Honda, aí a gente vai para as bicicletas também, Caloi, tem Yamaha, Dafra. Então todas as motos que nós consumimos no Brasil e na América do Sul possivelmente saem do polo industrial de Manaus. O polo ele é muito importante para Manaus, mas essa imagem aqui ela é bem simbólica. Vamos imaginar que aquele grande cargueiro, que é um transatlântico, seja o polo industrial. E esse barco regional, que é o que usa para viajar lá para São Gabriel e demora 5 dias, seja o que nós temos realmente em Manaus. É o que o caboclo que está lá na região dele, que está na terra dele, é a realidade dele. Ele viaja nesse barco, em redes, estrutura precária, e que se o polo acabar em algum momento, o polo industrial, é dessa forma que ele vai ter que viver. Com menos recurso, com desenvolvimento abaixo da média e um desafio muito grande. O polo hoje depende de ações políticas, né? A cada eleição, a cada nova mudança aí no poder nacional, a gente corre o risco de ter ou não os incentivos fiscais, que é de fato o que assegura a continuidade do polo. Bom, então essa imagem é emblemática, selecionei aqui, e aí nos provoca uma reflexão.
Bom, algumas ações têm sido tomadas para que isso seja enfrentado. O que nós precisamos hoje? Na verdade, o que nós precisamos hoje são alternativas para que se mude essa alta dependência da indústria. Um dos desafios, e aí eu trouxe um print aí do site da Fundação Amazônia Sustentável, que é uma das iniciativas louváveis, é vinculada à ONU, tem financiamento de grandes instituições. Convido todos para visitarem o site, né? Estão convocando voluntários aí. De repente, de fazer o ribeirinho, a pessoa que está lá no seu lugar, continuar a desenvolver uma economia. Porém, essa economia é só para garantir a sobrevida. Ainda não se achou uma fórmula onde eu garanta, de fato, uma sustentabilidade, vamos dizer, no meio que nós estamos acostumados. Então, se eu deixar de trabalhar com TI, com a indústria, fornecendo para a indústria, e eu for pescar, por exemplo, possivelmente aquele peixe que eu vou pescar vai ser somente para minha família. Eu baixo muito esse poder. Então, esse é um grande desafio. Eles estão tratando isso. Acredito que doações e crédito de carbono sejam um caminho, mas ainda não existe uma fórmula muito clara de como isso chega até os moradores do Amazonas, né? Bom, e nisso aí a gente criou também uma outra possibilidade. Então, nós precisávamos de alternativa. Uma alternativa criada foi a possibilidade de desenvolver um polo de software. Há pouco tempo, um pouco mais de um ano, nós nomeamos isso, criamos o Jaraqui Valley, que é para mapear essas empresas que estão fazendo essa mudança e essa geração de receita diferenciada. E é limpo, né? Eu preciso de um computador, internet, e aí consigo gerar conhecimento e valor agregado. Recentemente, uma das empresas do Jaraqui Valley, a Nemu, foi comercializada por 106 milhões. E aí é o nosso primeiro case, né? Uma iniciativa que tem pouco mais de 2 anos, um ano nomeada, a gente se organiza e organiza os eventos, e é um exemplo de que pode dar certo. O que precisa fazer? A gente está competindo com a indústria, né? A gente está dizendo, isso aqui é uma nova alternativa. Juntar esses números e provar que isso é viável é bem pesado. Chegar na academia e dizer que eles precisam investir em cursos e que os melhores profissionais precisam ficar lá é pesado. Então, esse é um grande desafio. E aí, o desafio é manter a floresta em pé, gerando sustentabilidade para os seus habitantes. É um grande desafio. E o título da palestra é Como fazer capitalismo mantendo a floresta em pé. E eu devolvo a pergunta para vocês. Como fazer capitalismo na Amazônia sem acabar com a floresta? Eu não sei a resposta, é uma resposta muito complexa. Queria provocar aqui um pensamento em vocês, uma reflexão de como isso pode ser feito, como que eu alio a indústria já estabelecida com as novas economias, com novos conceitos e provocar de fato uma reflexão. Então, essa é a minha mensagem. Eu encerro a minha palestra com uma pergunta. Eu não tenho a resposta. E vocês vão pensar que tem mentes brilhantes. Já aprendi bastante em todas as palestras. E é isso que a gente vai levar para casa. Uma pergunta. Obrigado.